com Robson Profeta. Vamos entender até melhor, né? Esse termo profeta, se é realmente alguém, um oráculo, ou ou se faz parte do nome mesmo, né? Mas tem um currículo muito bonito, é executivo sênior, atualmente no setor de transportes, bacharel em ciências contábeis, pós-graduado em finanças corporativas, tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas, com extensão em políticas públicas pela Universidade de Chicago e autor do livro Teoria da Riqueza, um convite à reflexão. E é também do canal Teoria da Riqueza. Boa tarde, Robson. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite e já começo dizendo que o sobrenome profeta realmente é sobrenome, né? Ah, profeta é sobrenome, não Exato. é ser um oráculo. Não Imagina é. falar Então, de teoria da riqueza exato, do livro, né? Vamos então prever o futuro, né? Exatamente. Até quando eu fui escrever o livro, o pessoal brincou comigo, falou, fica meio ruim esse sobrenome, vão achar que é alguma coisa meio que de astrologia, meio que adivinhação, e não é, realmente é sobrenome. Eu não sei ainda os 6 números da Mega Sena, mas... Ainda não consegue mas fazer ainda não essa... consigo. vai ter que apostar realmente para ver se... Eu sempre tenho a tese de que a sorte escolhe, né? Então as coisas acontecem... Muita né? coisa aí dentro fala sobre isso, né? Então, vamos lá. Eu sempre começo a entrevista, Robson, perguntando um pouquinho da vida pessoal, onde nasceu, um pouquinho da história de vida. Claro. Eu sou natural de São Paulo, vivi aqui o tempo inteiro, né? Nasci, tenho 50 anos, sou casado, 2 filhos de coração, que eu digo, né? E sempre estudei, enfim, sempre trabalhei na cidade de São Paulo. A formação toda aqui, excetuando essa formação, essa extensão que eu fiz fora do Brasil. Basicamente, aí a gente tem toda a vida formada aqui no mundo corporativo, né? Então, a parte do mundo acadêmico, essa parte de palestra, treinamento, curso, isso realmente inclusive é um pedacinho do livro que tem relação com o nosso propósito de vida, né? A minha formação é basicamente no mundo corporativo, há 35 anos. Então, mas no seu início de carreira, você fez faculdade... Eu fiz faculdade de contabilidade, na verdade um pouquinho antes de contabilidade, eu comecei a trabalhar muito cedo, em torno de 14 anos eu já trabalhava, 14 anos de idade, e com 17 para 18 eu ingressei na área financeira, e aos 21 anos de idade foi a grande mudança que eu consegui entrar numa empresa de auditoria externa. Na época, isso revela um pouquinho a nossa idade, né, doutor? Na época eu entrei numa empresa chamada Coopers & Lybrand, que era uma das antigas Big Six, que eram as 6 maiores empresas. Hoje são 4. Então hoje a empresa PricewaterhouseCoopers a Coopers era onde eu trabalhava. Então isso revela a idade, né? Então quando eu comecei nessa área de auditoria externa e tive o primeiro contato com finanças, e aí minha primeira faculdade foi em ciências contábeis. A partir daí eu comecei a estudar e não parei mais, né? Fiz extensões, estatística, estudei fora, fiz uma segunda faculdade de sociologia, estou entregando agora alguns documentos finais, mas enfim, é isso. Quando você teve a ideia de escrever um livro, surgiu pelo dia a dia das procuras que as pessoas tinham de resolver problemas de cunho pessoal ou de cunho empresarial? Na verdade, eu sempre trabalhei com finanças pessoais, né? Sempre trabalhei muito nesse ramo, mas era sempre uma coisa que eu fazia de bom grado, era uma coisa pro bono. Eu fazia para amigos, fazia para familiares, era uma coisa que eu sempre gostava e tinha muita facilidade em fazer. E uma certa vez, quando eu resolvi querer me profissionalizar, né, como um educador financeiro, eu achei que a coisa mais importante que eu deveria fazer era ir para o mercado, né, ir para a rua mesmo, fazer uma pesquisa de mercado e conversar com as pessoas e entender, né, na rua mesmo, no dia a dia com as pessoas, como que funcionava o entendimento delas sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre sucesso, não só necessariamente dinheiro. E ao longo dessa pesquisa, o meu objetivo era realmente ter excelentes ferramentas para poder ajudar as pessoas, porque era uma responsabilidade muito grande assumir, ajudar alguém. Então, assim, eu vou ajudar as suas finanças. Então, poxa, como eu vou fazer isso sem uma técnica? Então, eu fiz um curso, uma docência a respeito desse assunto, me formei didaticamente para tal e achei que fazer fazer um treinamento, uma pesquisa em campo era realmente o ideal. No final da pesquisa, aí eu tive uma descoberta muito bacana, porque como eu sou muito de exatas, né, eu tabulei as respostas das pessoas e eu comecei a entender que existia um padrão comportamental para as pessoas.
e eu consegui enxergar isso de uma maneira um pouco diferenciada. E foi uma coisa, para mim foi um êxtase, porque eu comecei a perceber que todas aquelas pessoas que eu tinha entrevistado eram um grupo de pessoas que, ganhando bem ou ganhando mal, se endividavam, ou ganhando bem e ganhando mal, gastavam quase tudo que ganhavam, que é a grande maioria das pessoas, e um grupo minúsculo de pessoas que, ganhando bem ou ganhando mal, eram pessoas bem-sucedidas, financeiramente ou não. E aí eu comecei a entender, comecei a analisar, mergulhei no comportamento dessas pessoas bem-sucedidas. E aí eu fui puxando linha atrás de linha e fui começando a perceber que todo mundo que eu conversava, que era uma pessoa bem-sucedida em algum ramo, ela tinha o desenho desses perfis comportamentais. E foi aí que eu mergulhei assim a fundo nesse assunto e comecei a colocar isso em prática com os meus clientes, com meus amigos, e a coisa começou a fluir. Então, na verdade, o livro Teoria da Riqueza é voltado para o CPF, para as pessoas e não para a CNPJ, para empresas, né, onde você modula perfis de pessoas que têm um estereótipo, um determinado tipo de comportamento. E diz que eu entrevistei acho que foi semana passada, que esse começo de ano eu tenho trazido pessoas que falam um pouco sobre isso, né? E o dinheiro está muito ligado à emoção. A forma como a pessoa lida com o dinheiro está muito ligado à sua personalidade, às suas emoções, a como ela lida com a própria vida. Né? A pessoa que tem a vida financeira instável também emocionalmente seria instável. Na verdade é bem interessante isso que você está falando, porque de acordo com essa perspectiva do livro, você não fica financeiramente instável e fica uma pessoa instável. Você é uma pessoa instável e a falta de dinheiro é o resultado por essa instabilidade. Ou seja, o dinheiro, ele acaba sempre sendo um prêmio, uma penalização para aquilo que você não está fazendo da forma adequada. Então, quando a gente avalia o dinheiro como uma forma de premiação ou como uma ausência, porque tem alguma coisa por trás que não está bem encaixada. E foi esse encaixe dessas pessoas que fizeram eu começar a perceber como você obtém sucesso na sua vida financeira. Tem milhões de coisas bacanas, mas assim, eu resolvi filtrar algumas que são essenciais para a gente poder nomenclaturar isso. Eu vou te dar um exemplo muito rápido. Eu até ia pedir realmente para você trazer um pouquinho do perfil do estereótipo, claro, de cada pessoa, para os nossos ouvintes começarem a se enquadrar. Né? Claro, sem dúvida. Então, assim, um exemplo bem bacana, partindo um pouquinho para o mundo da neurociência, né, que foi uma das coisas que eu precisei mergulhar para entender um pouquinho mais. Né? A gente tem uma formatação cerebral, tem muita gente que fala da teoria do cérebro trino, né, que é a parte reptiliana, límbica, que é a parte emocional, e o neocórtex frontal, que é aquele carinha da frente que faz o ser humano ser diferente dos outros mamíferos, né, faz ele se tornar racional, etc. Então, toda essa composição do nosso cérebro, ele é basicamente formado para você economizar energia. Então, o que o seu cérebro quer é te deixar tranquilo, ele meio que quer te deixar longe dos leões, para que você não tenha nenhum tipo de problema e te proteger. Por que eu estou falando tudo isso? No final do dia, quando você quer de verdade ter essa proteção, a primeira coisa que você procura é ter pouco gasto calórico. O seu cérebro não quer gastar caloria. Então, uma das coisas que ele faz quer ficar rico? Me dá uma fórmula rápida. Assim, como eu invisto em Bitcoin para ficar rico amanhã? Como eu faço um curso na Bolsa de Valores para ficar milionário com a Bolsa de Valores? Como eu compro um curso para aprender a diferença de CDB e Tesouro Direto para ficar rico amanhã? Como que eu emagreço? Né? Que conversa que é essa? Porque tem a pessoa que emagrece indo na academia e a pessoa que compra a pílula do emagrecimento, que enriquece o dono da fábrica da pílula. Sim, porque ela compra uma pílula porque ela quer o resultado imediato. Então, o que acontece? Essas pessoas, que são pessoas... Isso é dado estatístico, não é uma suposição. Essas pessoas que elas têm sucesso na vida, elas são pessoas que não pensam no curto prazo. Ponto final. E elas não pensam para ganhar dinheiro. Elas pensam em realizar. Tem até uma frase bacana que tem a ver com isso, do Steve Jobs, que ele fala, o fundador da Apple, que ele fala que, claro que é importante você trabalhar num lugar onde você ama, e fazer alguma coisa que você gosta, porque quando você receber o terceiro não, você desiste. Então, quando você gosta muito daquilo, você não está fazendo para receber sim ou não. Você está fazendo porque você gosta. Claro que no seu dia a dia, você precisa ganhar dinheiro,
Você precisa sustentar sua família. Mas o nosso grande erro é começar de cabeça para baixo. A gente começa trabalhando em alguma coisa para nos dar uma remuneração para pagar o nosso custo de vida. Então, quando você faz isso, aquele lugar, por mais que você ganhe uma promoção hoje, mês que vem você já está cansado de novo. É mais ou menos parecido com a sensação de você comprar um carro zero e depois de 15 dias aquele carro zero já parece que não tem mais esse efeito. Então, o procedimento, o processo de longo prazo, ele é um processo necessário para que você consiga entender que a parte do enriquecimento, e não só financeiro, do sucesso, ele tem relação com a dedicação que você tem para fazer aquilo acontecer. Tem gente hoje que quer estar na frente do microfone e não perguntou para você quantas vezes você precisou estar na frente do microfone para estar aqui hoje. Esse processo é um processo que não é tão de curto prazo. É aquele ditado popular, vê a pinga que eu tomo, mas não vê o tomo que eu levo. É exatamente isso. E é muito legal, porque quando você olha qualquer pessoa bem-sucedida, qualquer uma, ela não começou do dia para a noite. Ela não comprou 1000 bitcoins e ficou milionária no dia seguinte. Ela não abriu um estúdio de uma rádio e tinha não sei quantos milhões de ouvintes no dia seguinte. Não funciona assim. E não funciona assim para ninguém. E a gente quer a pílula do emagrecimento. A gente quer o negócio do dia para a noite. Então é importante trazer que para os bem-sucedidos, eles não, nem aqueles, né? Até trouxe uma pessoa aqui que eu entrevistei, até ele trouxe o exemplo dos ganhadores da Mega Sena em loterias, que eu acho que mais de 80% dos ganhadores, num lapso temporal curto, assim, de 5 anos, já queimou ainda. Aliás, está pior de quando ganhou na loteria. É isso. A vida da pessoa, ela fica até pior. É isso. Então, assim, e uma das coisas bacanas para a gente fazer, para a gente entender isso, primeiro é que você precisa aceitar o processo de longo prazo. E nessa hora é muito bacana que você faz já um processo de higienização da sua relação com clientes, com pessoas que querem aprender educação financeira. Então tem muita gente que contrata isso, tem muito educador financeiro que vai ficar bravo comigo, mas eu sou comprometido com a verdade, né? Eu preciso fazer isso. Quando você contrata um curso, na maioria das vezes, ou é para sair de endividamento ou para ficar rico, sem ter muito trabalho. E que o educador financeiro faz é te vender o curso. Ele vai te ensinar como o que é melhor, um CDB ou um tesouro direto? Os dois, ou uma aplicação financeira, por exemplo, na Bolsa de Valores. Só que no final do dia você vai gastar, sei lá, X mil reais no curso e o dinheirinho que você colocou num CDB, a diferença de um CDB para um tesouro direto, te deu um ganho de 600 reais no ano. Não estou falando que 600 reais tem que jogar fora, não é isso. Mas esses 600 reais no ano que te deu esse rendimento não paga a metade do curso que você pagou. Então, aprender sobre papel financeiro é uma coisa. Aprender a regra de enriquecimento é a outra, muito diferente. Muito diferente. E se você me perguntar, assim, já causando um spoiler do meu próprio livro, né, porque alguém vai achar, esse cara é meio maluco, que vem aqui contar uma das principais coisas que tem no livro. A riqueza financeira, estamos falando basicamente da financeira, é o poder que você tem de receber um dinheiro que venha de algum lugar sem que você precise aportar a sua mão de obra. Ou seja, eu tenho um dinheiro, um patrimônio, que me gera uma renda que paga meu custo fixo. Então, qual é o seu custo de vida? Vou dar um exemplo simbólico aqui. 5 mil reais. Pô, bacana. Quanto que você consegue ter de um rendimento, de uma aplicação financeira? Vamos assumir essa premissa como verdadeira, tá? Quanto que você consegue receber de uma aplicação financeira? 0,5% ao mês. Já livre de inflação. Isso é uma premissa só, tá? Tem gente que vai... Não é verdade? Então, só assumindo essa premissa como verdadeira. Se você pegar os 5 mil... Exato. Se você pegar os 5 mil e dividir por 0,05, lá, 0,05, que é o cálculo percentual, você vai chegar no número de 1 milhão. Ou seja, o que é esse número? Que a gente chama de número da perpetuidade, que empresas que trabalham com sinistralidade fazem esse cálculo, empresas de previdência. Com 1 milhão de reais, se te rende 0,5%, te dá 5 mil. Você saca os 5 mil, cobre o custo de vida que você tem, mensal, e deixa o dinheiro lá. No mês seguinte, esses 1 milhão volta a render 0,5%, 5 mil você saca e vive. No mês seguinte, 1 milhão rende 5 mil, você saca e vive. Por isso que eu estou falando livre da inflação. Esse cálculo é um cálculo, se você perguntar para qualquer pessoa na rua, a pessoa não sabe te responder. Se você falar para ela, o que você está buscando? 10 milhões. Para quê? Não sei. Mas... você não sabe onde você quer? Então, na verdade, você está trazendo que o raciocínio teria que ser inverso. Bom, se você gasta, vamos fazer conta, 10 mil por mês, então quanto você teria que ter depositado, rendendo,
que daria 10 mil por mês para pagar o seu custo de vida. Seja 1.000, 5.000 ou 10 mil. Então, essa é a meta que você tem que ter, né, ganhar durante a vida para poder acumular. Eu tenho X depositado, por menor que seja a renda mensal, seja na aplicação onde eu depositar meu dinheiro, ele tem que dar aquele valor que é o meu custo fixo mensal por mês. Eu preciso de X por mês. É isso aí. Então, assim, quando você usou um termo que é o termo que eu uso no livro, que é a meta financeira. Qual é o seu número? Então, vamos assumir de novo a premissa, por exemplo, de 10 mil. E vamos também assumir a premissa de 0,5% de rendimento. Ok. Sim. Se você chegar na meta de 2 milhões, você alcançou sua independência financeira. Os 2 milhões, seja um pedaço em imóvel, um pedaço em ações, um pedaço em renda fixa, LCA, LCI, Tesouro Direto, isso é a cereja do bolo. Aprender a você diversificar os seus investimentos para não correr risco, entender que perfil de investidor você é, saber comprar ação, saber abrir uma conta numa corretora de valores, doutor, isso é a cereja do bolo. O que você precisa entender antes é o que você quer e o que você precisa. Então, assumindo a premissa que eu quero 10 mil, e que eu vou ter 0,5% de rendimento, o que eu vou ter no final do dia é ter que buscar uma meta de 2 milhões. Aí entra o começo do trabalho. Porque a maioria das pessoas, quando fala, pô, o cara tá maluco, eu vou ter que juntar 2 milhões de reais, ele acha que é fácil? Não, não acho que é. E não acho que você vai juntar em um ano. Quer dizer, algumas pessoas até juntam, mas não é em um ano, não é em 2, não é em 10. Para quem é novo, para quem não tem a minha idade, acha que 50 anos não vai chegar nunca. E chega. Né? Chegou para mim também, viu, rapaz? E com sorte chega, né? Tem que ter sorte. Eu digo que a melhor frase que eu recebi a respeito da velhice, diz que velho é o jovem que deu certo. Essa é a melhor definição que eu escutei até hoje. Fantástico, é isso mesmo. Então, existem técnicas para você conseguir chegar nesses 2 milhões de reais. E algumas delas, eu diria que muito bonitas, por sinal, e que esse pessoal bem-sucedido consegue fazer, e muitas vezes inconscientemente, é você descobrir algumas coisas relacionadas à tua personalidade. Vou te dar um outro exemplo. Então, pensa no primeiro. Preciso descobrir qual é o número que eu quero para minha aposentadoria. Por exemplo, 10 mil. Usa lá uma taxa de remuneração, 0,5%, já sei qual é a minha meta, 2 milhões. Bacana. Agora eu vou construir isso. Como que eu construo isso? Robson, não dá para eu fazer o que eu amo, não é assim. Eu já tenho um emprego, já estou trabalhando. Mas o que você ama, de repente você não consegue fazer após o expediente? Eu faço. De final de semana? Eu faço. Então assim, eu estou cansado, eu também estou. Será que aquilo que você faz que realmente dá muito prazer não é uma gasolina para você? Não é o que faz você ficar bem? E esse pessoal, por incrível que pareça, eles se sentem muito motivados em fazer isso. E eles começam grandes negócios, não do dia para a noite. Eles têm uma remuneração, têm um salário e começam no paralelo a fazer isso, porque é uma coisa que faz muito bem para elas. É uma coisa que motiva elas a querer vencer, a querer melhorar. Eu não fazia minhas pesquisas de mercado durante o meu expediente. Eu era executivo de uma consultoria internacional e eu tinha que sair à noite para fazer pesquisa. Eu ia de final de semana em shopping, feira, na rua, fazer essa pesquisa. Ou seja, você precisa realmente gostar muito daquilo. Por isso que é o que o Jobs falava, que você precisa ter um mínimo de paixão por aquilo que você faz. E quando eu falo mínimo de paixão, é realmente buscar o propósito. E um jeito bacana de você descobrir isso é, eu te dei 10 milhões de dólares. Imagina que eu coloquei 10 milhões de dólares na sua mão. Não, 10 milhões, tá bom, 100 milhões de dólares eu coloquei na sua mão. Então, você vai ter que trabalhar X anos para mim, de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, que é o padrão, né, das empresas, né? 8 horas por dia, exatamente. Uma vez por ano você tira férias, só que você não vai ter 13º, não vai ter salário, não vai ter nada, porque eu estou te dando 100 milhões de dólares. Só que você vai ter um karma para você. Você vai ter uma obrigação contigo. Você vai ter que acordar todo dia e ir para o mesmo lugar fazer a mesma coisa. Com uma vantagem, você escolhe. Você escolhe. Essa pergunta é espetacular. E muito pouca gente consegue entender qual é a resposta no primeiro minuto. Ela precisa pensar muito. Isso ajuda muito você, na prática, a descobrir qual é seu propósito. As pessoas hoje falam muito de propósito de vida, mas não dão uma fórmula. Tá, mas me fala como fazer isso. Esse exercício é espetacular. Esse exercício é exercício de um profissional americano que coloca essa pergunta na mesa e ajuda você a descobrir isso. E isso vai abrindo um leque assim delicioso, assim, uma coisa que você consegue navegar
imensamente bem. Então, só para a gente então fazer, para os nossos ouvintes entenderem melhor, qual seria esse exercício, essa ginástica seria, a pessoa viria, te proporia, né, te dar uma quantia vultuosa, de forma à vista, né, de uma vez só, desde que haja em contraprestação o exercício, né, de você fazer a mesma atividade durante 8 horas, X anos aí ao longo da vida, e uma carga horária, que seria uma carga horária de horário comercial, né, das 8 às 6 da tarde, segunda a sexta-feira, em tese 40 horas semanal. Aí passa a pessoa que ele falou, qual seria a atividade que eu gostaria de fazer? Então, essa atividade que em tese eu me disporia a fazer, seria o tal do meu bico, né, uma atividade extra financeira ou extracurricular, que a pessoa poderia fazer para aí se reaver o seu tempo, gastar melhor o seu tempo livre, ou buscar uma fórmula de sucesso, ou um dinheiro extra. É isso mesmo. E às vezes, nem mesmo você gostando de fazer, na verdade, nem mesmo você fazendo algumas coisas boas, que você faz bem, significa que você queira fazer aquilo. Eu vou te dar um bom exemplo. Tem uma parte do livro também que é bem legal, porque ela consegue explicar isso de uma maneira bem simples, né? Que a gente divide o talento e a habilidade, né? Então são duas coisas bem bacanas para a pessoa fazer uma autoavaliação, né? O talento é aquela coisa que você tem meio que inata, ela está com você. Sabe aquele jogador de futebol que é um craque e ele não precisa fazer nada, ele é bom de bola, ele aprendeu a fazer aquilo, quer dizer, aprender não, aquilo já está com ele tem aquele o dom que toda pessoa tem. É o dom. A pessoa tem um determinado que todo dom, mundo que tem. é uma facilidade em desempenhar algo, né, ou enquanto outros exigem um esforço para fazer a mesma atividade, Exatamente. a mesma coisa. Né? Exatamente. E o dom, a pessoa já faz aquilo de forma voluntária e espontânea e a coisa flui. É isso aí. Então, a primeira coisa que a gente separa é isso. Separa é o talento. Então, eu tenho um determinado dom. Às vezes a própria pessoa fala, não tenho dom nenhum. Tem sim. Então, converse com as pessoas mais próximas de você e pergunte para elas onde elas acham que você é bom, o que você faz bem, enfim. Aí você tem um carinha aqui que é o talento. Aí tem um outro que chama habilidade, que parece sinônimo, parece ser a mesma coisa, mas é muito diferente. A habilidade é o que você conquista com repetição e erro. Então, assim, como eu posso ser um bom radialista? Você vai fazendo, todo dia você vai aprimorando fazendo, aquilo, vai melhorando a sua qualidade. Né? Exato. Agora você imagina o seguinte, o cara tem o talento de ser um radialista, o cara é muito bom naquilo, consegue fazer aquilo com facilidade e ele ainda treina para ficar cotidianamente. Melhor. Exato. Então, você junta o talento, que é uma coisa in natura, com a habilidade, que é o negócio que faz com que você se fortaleça. Aí você tem os grandes gênios, que são pessoas que juntaram todo um poder. Porque não adianta só ser bom em alguma coisa. Se você é bom e treina, estuda aquilo, aí você chega no ápice daquele projeto. Então, é entender um pouco do mapeamento do talento e habilidade. E aí tem uma coisa muito bacana, que também está no livro, que fala sobre isso, que eu estudei muito, que diz respeito... Lá nas décadas de 60, 70, o pessoal falava muito do coeficiente de inteligência. É o famoso QI. Famoso QI. Então... que depois veio ser, entre aspas, um tanto quanto desbancado pelo QE, Daniel Goleman, que veio contar que importante é ter inteligência emocional, não intelectual. E aí tem um cara chamado Howard Gardner, é um psicólogo americano, que ele fez um negócio fantástico. Ele desenvolveu um negócio que ele chama de inteligências múltiplas, de Gardner, né, que é uma teoria onde ele quebra em 7 ou 8, às vezes alguns dizem que são 8, porque tem uma teoria adicional aí, que ele quebra em tipos de inteligências diferentes. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que tem inteligência musical, você tem uma pessoa que tem inteligência espacial, você tem uma pessoa que tem a inteligência intra e intropessoal, essa inter e intrapessoal. Essa intra e inter é o famoso QE, do Goleman. A inteligência intelectual, que é o QI, tem inteligência biológica, que é uma outra inteligência. Na espacial, por exemplo, onde você encaixa a espacial? Um arquiteto, um engenheiro, uma pessoa que entenda bem de posicionamento geográfico. Então essa pessoa tem essa facilidade. Se você me largar aqui no bairro sem um GPS, eu chego em casa daqui a 3 dias. Eu tenho esse problema à noite, viu? De dia até ando bem, mas de noite então, tem essa... eu me perco. Exato. Então assim... cada pessoa tem um tipo de inteligência. Olha que legal isso. Quando você fala, a pessoa precisa ter inteligência emocional. Mas imagina que você pega uma pessoa que ela tem um perfil introspectivo,
ela não gosta de se relacionar com outras pessoas. Ou seja, a razão pouco importa. Se é trauma, se é porque ela é introvertida porque não importa. Isso trata-se em terapia ou em outras questões. Mas vamos dizer que essa pessoa ela não gosta de se relacionar. Aí você fala para ela, vou te dar 30 mil reais de salário para você ser vendedor. Ela não vai dar certo. Aí você fala, não, mas você precisa ter inteligência emocional. Mas você está colocando uma pessoa para rodar numa plataforma que não é dela. Como você vai conseguir ter sucesso nisso? Como você consegue fazer o contrário, colocar um vendedor que não consegue ficar dentro de um escritório de gravata? Você não vai conseguir. Como você consegue falar para um mochileiro, uma pessoa que adora viajar o mundo, que ele tem que fazer um projeto interno ao invés de visitar o mundo? Então, essa parte das inteligências múltiplas, elas conseguem fazer com que você se enxergue e capte quais são os tipos de inteligência que você tem. E absurdamente, todas essas pessoas que são bem-sucedidas, e a maioria delas, eu diria que um caso só, de todos os casos que eu peguei, um caso só sabia qual era a inteligência dela, porque coincidentemente tinha lido o livro do Gardner. Mas todas as outras, se eu falar... Mas ela fez o estudo prévio dela também, né? Ela se identificou através do livro, né? Não. As pessoas bem-sucedidas, elas entraram em determinados segmentos que tinham a ver com o que elas sabiam que elas rodavam bem. Então, por exemplo, uma das pessoas, uma suposição, tá? Uma das pessoas era um arquiteto bem-sucedido. Ele descobriu, consciente ou inconscientemente, através de um processo de análise, em que faculdade cursar, etc., o que ele gostava de fazer. E ele lembrou que ele sempre gostava de desenhar, era uma coisa que ele fazia bem, as pessoas falavam, ele é muito bom em desenho. E ele acabou virando arquiteto. Por quê? Ele tinha uma inteligência que ele sequer leu o livro do Gardner, para falar que ele tinha aquela inteligência. Mas ele foi por um caminho de alguma coisa que o fazia fazer bem. Ponto final. Então, a inteligência de Gardner está muito relacionada ao teu talento. São coisas que se conversam muito. Quando você consegue, e o livro tem alguns pedaços, né, do livro do Gardner que mostra exemplos de pessoas muito bem-sucedidas em determinadas coisas. Então, Gandhi, Cristo, essas grandes figuras da humanidade, né, esses grandes profetas, né, fazendo uma brincadeira aqui, esses grandes gurus, ídolos, né? Eles tinham uma inteligência intra e interpessoal muito grande. O poder da palavra, como, por exemplo, tem um pastor, como tem um padre, como tem um palestrante. É um tipo de inteligência. Então, se você consegue entender qual é o seu tipo de inteligência e roda nessa plataforma, o processo de você fazer a coisa acontecer fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, você pode ter a sorte de ouvir tudo isso que a gente está conversando com 15 anos de idade e fazer um desenho, ou depois de mais velho fazer essa pergunta que eu ia fazer para você, e até em razão do nosso horário, para responder após o nosso comercial, essa descoberta, né? Como se fosse, eu tenho uma filha adolescente, ela vai fazer o terceiro colegial agora, né? E tá aí, o que eu faço da minha vida, que faculdade eu exerço, eu busco, vou estudar. Já eliminou que ela não é da área das exatas, é da área da humanas. A pergunta é, poderia, seja através do livro de Gula ou não, ajudar a identificar o adolescente para que ele venha a ter um caminhar de vida mais fácil, mais leve e com uma perspectiva de retorno, de buscar a sua... Porque o que o adolescente, o jovem busca hoje é realmente uma autonomia financeira, né? Se poderia ser feito isso. Mas a resposta daqui a 2 minutinhos após o nosso comercial. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque. Continuando com o nosso quadro Conversa com o Delegado Tutano, aqui um papo gostoso com o Robson Profeta, tá falando um pouquinho da história do seu livro, que é Teoria da Riqueza, um convite à reflexão. Deixei uma pergunta antes do nosso comercial, eu falei, eu tenho uma filha adolescente, ela está no 3º ano, vai fazer agora, escolher a faculdade, qual ela vai exercer a sua atividade para projetar o seu futuro. A pergunta é, dá para o adolescente tentar ajudá-lo? Antigamente havia teste vocacional, orientação vocacional. Hoje as escolas não oferecem isso mais. Como seria a melhor forma de ajudar os adolescentes a escolherem o seu caminhar, né? Legal. Primeira coisa é que o teste vocacional e a educação financeira, na minha opinião, deveriam ser
ferramentas fundamentais. Desde o primeiro qualquer- colegial, segundo, terceiro, 3 anos, para que realmente o aluno ele saiba Exato, as habilidades melhores, sem dúvida. a vocação que realmente ele tem, Sem dúvida. para orientar. Fora, você já não é do turma do Exata, você é da turma da Humanos, ou vice-versa. Cursos faculdades que levam, que tem esse perfil. Né? É isso mesmo. Então, assim, a gente costuma, eu estou falando principalmente do meu caso, né, que venho de uma geração onde você precisava ter uma carreira para ganhar dinheiro e não para buscar seu propósito. Na verdade, né? Então, a primeira coisa era a autonomia financeira. Né? exatamente. Então, assim, até o exemplo de psicologia é um exemplo interessante, onde a pessoa entende que é legal você estudar psicologia porque é muito bacana quando você vai se conhecendo. Então, a gente vê esse papo aqui, a gente consegue trazer muitas coisas para a mesa, né? E a pessoa, a partir do momento que ela vai obtendo autoconhecimento, ela entende que a psicologia vai trazer isso para ela. Vai. Mas, na verdade, em se tornando um profissional do segmento, você é um profissional que vai cuidar do autoconhecimento dos outros. Então, você vai gerenciar um problema de um terceiro. Né? Então, a parte do entendimento da pessoa eu quero isso para minha vida, porque o que é bom para mim pode não ser bom para eu aplicar para os outros. Então, eu sou uma pessoa, eu desde os meus 25 anos de idade gostei de fazer terapia, uma coisa super bacana, e eu demorei algum tempo para perceber que eu não deveria ser um psicólogo, porque eu não queria ficar sentado ouvindo o problema das pessoas e tentando resolver, porque isso não era meu propósito, não era meu dom. Eu me sentiria meio perdido em fazer isso. Gerenciar a crise financeira, sim, mas crise emocional é mais difícil, né? Exato. Porque é muito mais complexo, né? Exato. Fazer a pessoa sair do buraco não é tão difícil quanto ela sair, achar a resposta pelo destino de vida dela. Exatamente. Então, é bem legal, porque assim, meu filho ele é gerente de projeto de uma grande multinacional ligada a esportes, né? E eu lembro que ele jogava basquete, joga ainda, né? Mas agora ele já está mais veterano. Basquete desde o colégio, na faculdade ele jogava no time da faculdade, e o sonho dele era trabalhar com alguma coisa relacionada à educação física. Eu falei, ao invés de você se formar em educação física, por que você não se forma em administração, de preferência numa das melhores faculdades de administração, e aí você abre o leque para ir para o segmento de esportes? Porque se você fecha muito, né, não que você não tenha que fazer educação física, tá? Mas no caso do meu filho, depois de vários testes vocacionais, a gente entendeu que ele gostava muito de administração. Ele fez uma excelente faculdade, que é a Getúlio Vargas, se formou pela GV, e depois que ele se formou pela GV, ele começou a enveredar por esse mundo de esportes. Então ele foi para uma empresa que era de marketing esportivo, agora está numa grande empresa, uma grande multinacional, que ele é gerente de projetos no Brasil, dessa multinacional, e ele faz aquilo com enorme prazer. Por quê? Porque ele gostava de uma coisa, e quando ele gostava daquilo, ele viu que tinham coisas a se fazer no meio daquilo. Então, quando você faz educação física, você não precisa ser necessariamente um professor de educação física. Quando você faz música, você não precisa necessariamente ser um guitarrista de uma banda que toca à noite. Você pode ter estudos, você pode virar produtor musical, você pode fazer um monte de coisas. Então, para cada coisa que você gosta muito de fazer, tem uma gama, uma variedade muito grande de coisas. Mas quando você consegue fazer isso? O ideal não é que você faça com 17 anos para fazer o vestibular na semana seguinte. O ideal é que você faça um exercício, e a internet, eu vou te falar, doutora, ela está recheada de coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Tem muito teste vocacional, tem muita forma de você entender. As inteligências de Gardner é uma, talento e habilidade é outra. A gente tem um teste chamado MBTI, que é um teste que fala sobre 16 tipos de personalidade, que começa a mostrar para você quem é você, se você é uma pessoa uma pessoa extrovertida, introvertida, que tipo de perfil profissional você tem. E isso vai ajudando você a se localizar. Junto com aquela perguntinha lá, o que você faria se te dessem dinheiro? Claro que durante a vida muitas coisas vão mudando. Mas quando você tem esse desenho inicial, as coisas são muito mais fáceis. E aí tem uma outra parte do livro que, para mim, é a parte mais magnífica, que a gente fala que é a hierarquia de valores, né? Que isso é fantástico. Então, era essa a pergunta que eu queria trazer. Na verdade, com relação ao seu livro, um dos temas é isso, né? Hierarquia de valores, um dos primeiros temas, né? O que seria e como abranger? Eu posso dizer que acho que de toda a minha carreira, toda a minha vida, né, aqui no planeta Terra, essa foi a minha melhor descoberta. Né, quando eu resolvi escrever o livro, que na verdade nem era um livro na ocasião, essa foi a minha melhor. Pretensão, né? Nenhuma.
Quando a última pessoa que eu entrevistei, que falou que era egoísmo da minha parte se eu guardasse isso para mim. Eu falei, pô, não sei nem, eu sou péssimo em português, eu não sei escrever. Ele falou, não, mas para isso tem alguém que ganha e que tem um propósito para ganhar fazendo isso. Tem alguns que ganham, mas não gostam de revisar, mas tem alguns que amam a revisão. Como você mesmo falou que tem outras pessoas que amam, tem alguém que ama revisar seu livro, dá na mão dela, faz o draft do livro e ela se vira em corrigir e fazer o livro acontecer. Então, uma das coisas importantes que eu descobri, que é essa hierarquia de valores, e que mudou muito minha vida, né? Está relacionado a você, imagina uma pirâmide, e imagina que você tem alguns valores. Valores não financeiros, valores humanos, valores como pessoa. Vamos colocar alguns exemplos aqui para facilitar o entendimento. Então a gente tem o valor de segurança financeira. Tem aquela pessoa que precisa trabalhar, que precisa ter a garantia do dinheiro caindo todo mês na conta. Tem algumas pessoas que já não precisam disso. Tem uma pessoa que pode trabalhar como autônomo, como empreendedor, e tudo bem. Tem uma pessoa que se não caiu o 13º, as férias, o salário todo quinto dia útil, ela sofre. Então, o valor de segurança financeira para ela é maior do que para outra pessoa. Legal. Tem outro valor que é espiritualidade. Eu não estou falando de religião. Estou falando de fé. A sua relação com fé. Tem outro valor que é o valor familiar. Como está a sua família nessa pirâmide? Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Legal. Tem outro valor que é ética. Onde está o seu valor ético nessa pirâmide? Tem outro cara que é o seu valor de poder. Qual a importância que você dá para o poder dentro da sua hierarquia de valores? E assim sucessivamente. Essas são as principais, vamos dizer assim, que driveiam, que dirigem uma pessoa a se enxergar muito bem. Então, olha que legal. Teve uma vez que eu estava cuidando de um trabalho com um casal que estava fazendo uma orientação comigo. E aí o marido, né? Tava o marido e a esposa, e o marido falou, meu cunhado, o irmão dela, né? O meu cunhado, o cara não tem onde cair morto e financiou um carro importado em 60 vezes. Não está errado? Não. É porque o teu valor, na sua hierarquia de valores da segurança financeira, é maior do que o dele. Para ele, o valor do poder é mais importante que o valor da segurança financeira. E o que você está fazendo nesse momento, não entenda como uma crítica, mas é uma constatação, você está usando aquela velha frase de você está medindo uma pessoa com a sua régua. Então, se a pessoa quer trabalhar para comprar um carro ou gastar em viagem, se a pessoa tem o entretenimento como uma coisa, um valor importante, um mochileiro, por exemplo, o exemplo que eu te dei. Como que você vai falar para um mochileiro para ele juntar dinheiro para comprar casa própria? Esse não é o valor dele. Esse é o teu valor. Ah, mas a minha vida deu certo. A sua deu certo porque você rodou de acordo com os seus valores. Você não pode tentar fazer uma pessoa rodar numa plataforma que não é dela, que é sua. Esse entendimento, Luísa, ele ajuda muito, principalmente a você evitar conflitos. Porque a partir do momento que você tem a sua hierarquia e acredita que ela é o correto, claro que você vai aproximar pessoas que são parecidas com você, que têm valores parecidos com o seu, e que vocês juntos vão falar daquele maluco que tal coisa. Mas não é. Ele está com uma outra pessoa que está vinculado a um valor diferente do seu. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo bacana. A ética, na verdade, não significa só você não roubar. O universo da ética é um universo muito complexo, muito maior que isso, né? Então até o termo ética para moral tem uma coisa muito mais macro, né? Então algumas pessoas, se você vê alguns políticos que falam mal de outro político e depois cumprimentam o outro político, né? Esse político roda numa plataforma que isso não o incomoda. Aí você fala assim, pô, como é que esse cara consegue acordar no dia seguinte e fazer tal coisa? Esse perfil não faz ele perder o sono. Pode fazer você perder o sono, mas ele não. Você fala, como ele consegue dormir fazendo isso? Tranquilamente bem. Porque esse perfil ético dele não é a coisa mais importante. Veja bem, eu não estou falando que cumprimentar um político que você falou mal seja alguma coisa errada no meio político, onde a política é uma arte política. Mas quando você usa o seu valor para fazer um julgamento de outrem, você cai nesse erro. Então, e tem muitos exemplos legais. Tem um outro exemplo que eu acho fantástico, que é uma pessoa que fazia treinamento comigo, e ele recebeu uma proposta para trabalhar fora do Brasil. E ele falou para mim, profeta, ele me chama de profeta, né? Ele falou, profeta, eu não consigo ir,
porque eu não falo inglês. Eu falei, você fala inglês, eu já vi você participando de conference call, de videoconferência, e você fala inglês. Você não é nativo, porque você não nasceu lá, mas você fala inglês. Não, mas não. Eu falei, ok. Deixei passar, falei, vamos fazer um teste aqui de hierarquia de valores com ele. E aí o que acontece? Na hierarquia de valores dele, o primeiro carinha lá da pirâmide era a família. O que acontecia com ele, Luiz? Ele tinha o pai e a mãe idosos, que não tinha mais quem. Ele era o filho único, não tinha ninguém na família e não podia deixar os dois sozinhos. O que ele fez? Arrumou uma justificativa. Minha mulher é psicóloga, ela usa um termo bacana, que ela inventou a mentira verdadeira, a desculpa verdadeira. Eu preciso arrumar uma justificativa para mim, para que eu não me frustre. Então, a pessoa, isso é automático do ser humano. Você inventa uma mentira e acredita naquela mentira. Só que isso é um processo perigoso, porque você não traz a luz da consciência. Você passa a sua vida inteira sem reconhecer um problema que está ali na tua cara e você fica travado. E eu falei para ele, olha, você ia ganhar 2,5 vezes que você ganha aqui. Ia para um país fantástico, etc e tal, que era seu sonho. E você não vai. Hoje você vai chorar, você vai sentir mal, talvez você até desista de fazer esse trabalho comigo, você entra em crise, mas eu estou te falando que isso vai te abalar, mas vai te ajudar lá na frente. Você não vai por causa dos seus pais. E está tudo bem, porque você está rodando no seu principal valor, que é a família. Se você fosse, considerando que a sua família é seu principal valor... Aí a mãe fica doente, alguma coisa a mãe acontece, fica doente, você o falar, sentimento de culpa ia internalizar nele. O sentimento de culpa vai te internalizar e vai te caçar como um urso para o resto da sua vida. Então, o segredo está em você tomar consciência. E quando você toma consciência e faz esse trabalho de hierarquia de valores, quando você faz esse trabalho de mapear suas habilidades, seus talentos, as suas inteligências múltiplas, entende o processo de longo prazo, o processo é delicioso, né? Você vai conseguindo encaixar muita coisa na sua vida e ela vai tomando uma proporção bem diferente. Bom, eu ia começar um outro tema aqui também para falar um pouquinho como saber antes de começar a investir. Terceira idade também, tem que planejar futuro, né? Sim. Como encarar isso, né? Na nossa meia-idade, com 50 anos, dá para recomeçar? Claro, dá para claro. fazer essa escala de valores, descobrir aos 50 qual que é a sua vocação e começar um novo? Porque eu já me sinto velho para começar. E aqui, eu não sei se é por insegurança ou por preguiça mesmo, você fala, poxa, preciso fazer algo novo. Aí dá aquele Fantástico. frio na barriga maior do que parece um adolescente. Né? Fantástico. Eu acho que tem um pouco de insegurança, né, nas pessoas que vão começar um pouco mais tarde, mas tem uma parte que é fenomenal, que é, quem te falou que você precisa sair do seu emprego para fazer uma outra coisa que você goste? Roberto Marinho começou depois de 50 a montar a Rede Globo. Então você tem N casos de pessoas que depois de mais velhas, né, de 40, 50, começaram grandes negócios. Então, não é um caso ou outro. Acho que, a bem da verdade, o exercício é um exercício que, para a maioria dos seres humanos, causa a palavrinha mágica chamada preguiça. É você se colocar na zona de conforto e falar, Sim, você sair da zona de conforto, né? Preguiça, insegurança, eu acho que é a palavra mais certeira, né? Porque você sair da zona de segurança, não que as pessoas aos 50 elas passam a ter preguiça de fazer algo. Na verdade, elas se sentem inseguras pelo novo, né? Tudo que é novo gera insegurança, É né? isso. Imagina- Gera o medo, né? Fala, o que eu vou fazer? O juízo de valor da pessoa e dos outros a julgarem pelo aquilo se der errado, né? Uma coisa é um adolescente, um jovem fazer as coisas, acertar e errar, faz parte da juventude. É isso. Né? É, Mas- é legal que a gente está conversando aqui, porque vou te dar um exemplo bem aleatório aqui, bem randômico. Vamos dizer que seu sonho seja ser, sei lá, carpinteiro. E você nunca pegou uma madeira com um formão para lascar e formar alguma imagem ali, sei lá, ou algum móvel, não sei. Você não vai conseguir fazer isso se você não comprar a primeira madeira, a primeira ferramenta para fazer isso. E você não precisa fazer isso no seu horário de trabalho, você pode fazer depois. E talvez você possa arrumar alguma pessoa que ajuda você a investir nisso, ou você fazer por conta, até você se tornar uma pessoa boa naquilo. Robson, mas me tornar um bom marceneiro, por exemplo, um bom carpinteiro, vai demorar 10 anos. Meu amigo, bem-vindo ao mundo real. Se você quiser se desenvolver como um bom carpinteiro, marceneiro, seja lá o que for, você precisa dar o primeiro passo. Teve um outro caso muito legal, de um menino que falava para mim, ele trabalha na área, inclusive eu tive contato com ele há pouco tempo, ele está muito bem. Ele trabalha na área de informática, de TI. Ele começou a conversar comigo, tinha acho que na época 22, 23 anos.
estava desempregado com 2 filhos, né? Teve filho muito cedo, e falou que estava desempregado. Eu falei, em São Paulo, você sabe qual a região que tem muitas pessoas relacionadas à informática? Ele falou, sei, Santa Efigênia. Eu falei, tá, por que você não pega uma calça, não shorts, né? Bota uma calça, bota um tênis, bota uma camisa mais ou menos, pega lá na Santa Efigênia, vai de loja em loja, falando que você trabalharia de graça só pelo almoço e pelo vale-refeição por 30 dias. Porque você precisa trabalhar, é pai de família, e você queria trabalhar com uma coisa que você gosta. Porque você falou para mim que você gosta disso. Você não está falando que você precisa do dinheiro só porque precisa. Você está na melhor fase. Ou seja, você está indo, você não está trabalhando, mas você pode aportar para uma coisa que você curte fazer, que você gosta. Ele falou, Ele falou assim, faz isso. Era uma sexta-feira, quando a gente conversou. Você não vai andar 3 lojas, né? Já vai achar emprego. No sábado ele conseguiu sair, se não me engano, na segunda ou terceira loja. A pessoa, não, entra aí, senta e começa. E depois de um mês ele já estava trabalhando e tal. E aí, depois de 6 meses, ele já estava começando a fazer bobagem. Caiu o dinheiro na conta, sabe aquela programação que a gente falou dos 2 milhões, que tem um prazo? Aí o cara começa a gastar dinheiro, compra um telefone celular novo, que custa 10 mil reais, quer comprar carro financiado, quer comprar um apartamento, aí quer comprar um apartamento maior, porque você tem um valor de poder na sua hierarquia muito importante, que ele pode corromper o seu plano. Então, o fato de você conhecer a sua hierarquia de valores te ajuda a falar o seguinte, olha, eu tenho um valor que é muito importante, o valor de poder, mas sair de um apartamento de 70 metros e ir para um apartamento de 200 metros, porque eu sei que eu tenho como hierarquia de valores o poder e que eu quero mostrar para os meus vizinhos que eu sou um cara bom, para os meus familiares que eu tive sucesso, eu estou sabotando o meu plano de chegar naqueles 2 milhões. Quando você monta o plano, você enxerga o plano, você vê o que você fez. Ou seja, essa história de você controlar suas despesas, ela é importante porque você tem que olhar para a despesa, projetar o que você quer fazer e aí sim cortar o que tem que cortar. Porque você não tem que cortar alguma coisa sem precisar. Tem uma coisa em casa que eu brinco, que eu chamo Feliz Dia do Nada, né, que é um negócio muito engraçado, que o pessoal em casa ama, né? Que eu tenho lá meu fluxo de caixa e é uma coisa muito simples, não é nada rebuscado. Não. Eu tenho meu fluxo de caixa e eu sei quanto que eu tenho que economizar todo mês. Quando eu consigo economizar um pouquinho a mais, de repente a bolsa sobe, o investimento meu deu um bumpzinho, um valor um pouquinho acima, ou entra alguma remuneração extra, eu falo, legal, eu já tinha esse valor programado para investir. Esse valor adicional eu não vou investir. Esse valor eu vou me dar um presente e vou dar um presente para as pessoas que eu amo. Eu presenteio elas com Feliz Dia do Nada. Eu cheguei em casa e falei, Feliz Dia do Nada. Então eu dou presente para todo mundo, ninguém esperava aquele presente, que é uma forma que eu tenho de me motivar a continuar fazendo isso. E as pessoas que estão em volta, pô, ganhar presente do nada é mal barato isso, né? É super gostoso. Então é a famosa luz da consciência, Luiz, assim, é você conseguir olhar para a coisa e ter uma visão clara daquilo, né? Uma coisa mais palpável. Então, interessante você trazer isso com relação... Agora, você falou a respeito de planilha, né? Do que você faz, esse seu fluxo de caixa. O quanto isso é importante, independente da idade, fazer saber as despesas fixas, a quanto se ganha, onde você vai ter, objetivo de vida. 100%. É 100% necessário, eu explico por quê. Imagina uma planilha, antes de falar dos fluxos de caixas rebuscados, inclusive depois, se você quiser, eu posso te mandar um modelo, se os ouvintes quiserem, eu posso disponibilizar para você. Imagina uma planilha, num Excel, por exemplo, ou mesmo um caderninho, que fale para você o seguinte, olha, meu saldo inicial em 1 de janeiro era, por exemplo, R$500. Valor exatamente igual ao extrato. No dia 2 saiu R$200. E esses R$200 é o quê? Conta de luz. Aí no dia 3 saiu R$120, conta de telefone. No dia 10 saiu condomínio. No dia 15 saiu escola do filho. O que acontece com essa planilha de Excel? Essa planilha, é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, na prática. Essa planilha de Excel, ela tem que refletir o extrato bancário da pessoa. Por quê? Quando você transferir, e ninguém tem mais do que 100, 200 pagamentos por mês. Claro, tem caso ou outro. Mas a quantidade de tempo diário que você vai gastar nisso, se você falar para mim que é mais que 5 minutos, é muito. Porque você não tem 400 pagamentos. Despesas fixas, aluguel, condomínio, IPTU. Na média, a gente fala de em torno de água, luz, telefone. Isso, a gente fala de 10 a 20 pagamentos por mês, grandes pagamentos. Mas, enfim,
Se você entrar diariamente no seu extrato e for digitando, inclusive aquele dinheirinho que sai da sua conta, que você vê que é tarifa bancária, você chega no final do mês e fala, caramba, eu gasto 200 e poucos reais com tarifa bancária. Por que eu estou com esse banco ainda? Lembra da preguiça? Sim. Ah, não tenho tempo. Você não tem tempo de rasgar 250 reais? Tem banco aí te oferecendo conta corrente a custo zero. Você perguntou para alguém, você entrou em alguma ferramenta de busca para ver se realmente não tem banco que faz isso? Eu garanto que tem. Sim. Eu garanto que tem. Então, quando você faz isso... Às vezes está saindo dinheiro pelo ladrão, a gente nem percebe, Claro, né? claro. E o mais importante, quando você dá um nome para cada despesa, você tem que colocar grupos. Então, por exemplo, água, luz, telefone. Vou chamar um grupo residência, condomínio. E aí você fecha em grandes grupos, e aí quando você soma os grandes grupos, o seu fluxo de caixa no mês fica uma coisa pequenininha. Não fica uma coisa monstruosa que você perde a visão. Ou seja, você tem um primeiro carinha, que é o seu extrato bancário. E aí você tem uma fórmula lá no Excel que fala, olha, pega de 1 de janeiro a 31 de janeiro, todo o grupo residência e joga em tal lugar. E deve haver, né? Até aplicativos que oferecem isso, né? Claro. Tem algum especial que você... Eu não indico aplicativo, vou te falar por quê. Porque o exercício de você fazer no Excel é o exercício de você tomar contato com as suas finanças. E os aplicativos, para quem não tem conhecimento, tornam-os preguiçosos. Então, se você faz isso, você aprende a trabalhar com isso, você aprende a ter contato com o seu dinheiro. E aí você consegue perceber isso. É muito legal. O manual ainda é importante fazer as coisas na forma manual do que jogar no automático para que o próprio sistema faça a conta que exige você fazer, justamente você sentir sangrar, né? Tem que saber por onde está vindo, onde é que está saindo Uma coisa legal que eu falo para os meus clientes assim, e a maioria deles não acredita muito no começo, me dá o seu extrato de um mês que eu vou te fazer uma projeção da sua vida financeira de 20 anos. E faço isso em 2 horas. E te entrego o seu plano pronto. E as pessoas falam, cara, é maluco. Não, faço. Claro que a gente vai ajustar depois, né? Corta aqui, sobe ali, faz esse aumento, essa redução e tal. Porque se você tem o dinheiro suficiente para guardar uma quantia, vamos supor aqui, vamos dar um exemplo. Você tem 20 anos de idade e quer parar de trabalhar com 50. Você tem 30 anos de contribuição para sua previdência privada, né? Você tem 30 anos de contribuição. Tá, a matemática, primeiro que ela é exponencial, né? Juros sobre juros. Quanto tempo eu preciso, juntando quanto, para chegar nos famosos, no exemplo que a gente deu, 2 milhões. É só com isso que você vai conseguir fazer esse planejamento. Então, não tem como você fazer nada na sua vida financeira se você não der o primeiro passo, que é controlá-la. E controlar não é uma coisa difícil nem chata. Pelo contrário, é uma coisa muito simples. É que a gente quer deixar do jeito que está. Bom, a pergunta aqui, em razão do adiantado da hora, a importância de ter mais de uma fonte de renda. Sem dúvida. Essa é uma das coisas mais bacanas, esse ponto é espetacular, porque quando você tem uma primeira renda que você trabalha para ganhar o dinheiro, para sustentar você ou sua família, essa é a oportunidade que uma segunda renda vai fazer uma coisa que você faça por prazer. E aí você começa ao longo do tempo rapidamente a escalar o seu dinheiro, porque você começa a fazer uma coisa que você gosta. Aí começa a ter oportunidade. O dinheiro é o extra, né? Porque a renda básica que você tem, que é o primeiro salário, é para pagar todo o seu custo de vida. E o segundo salário seria para diversão, para lazer, para hobby, alguma coisa que... Acho que o primeiro, eu até gosto de usar esse exemplo, o primeiro, na maioria das vezes, é a remuneração do seu emprego. E o segundo é a remuneração do seu trabalho. Então, o emprego é aquilo que você tem para ganhar um dinheiro, para bancar a sua vida, e você não está muito feliz ali. Algumas pessoas têm a sorte de estarem no seu trabalho, que é fazer alguma coisa que é o seu propósito, que realmente você gosta de fazer, e aquilo remunera o que você curte fazer, e você não vai cansar. Até as 8, 9, 10 horas da noite, você continua fazendo, quando você olha e fala, caramba, não saí daqui. E você é apaixonado por aquilo, segunda a segunda, e não para, porque aquilo é visceral, está em você. Então, se você consegue fazer isso, você pode até ter um segundo emprego, né? Você não ter o trabalho, mas o ideal é que você tenha um trabalho, que é uma coisa que você goste de fazer, porque ele vai te dar o combustível necessário para você continuar. E também que você tenha consciência de que esse dinheiro extra que entra, claro que a gente tem que se divertir, a vida não é só trabalhar, né? Mas que você tenha consciência de ter aquela poupança mensal, porque senão nunca a gente chega no exemplo que a gente deu dos 2 milhões. Então, se você quer ter uma independência financeira, talvez o curso, a diferença de CDB para RDB e para Tesouro Direto e para LCA, LCI, não é o curso que você precisa fazer.
Porque aí você vai falar a diferença de um produto para o outro. 1% de diferença no ano. Mas eu não tenho nada guardado. 0 vezes 0. Juntei R$1.000 no ano. Pô, bacana, 1% de R$1.000. Ninguém rasga R$10. Essa é a verdade. Mas os R$10 não vai te deixar rico. Nem vai fazer diferença. E nem vai fazer diferença. Robson Eduardo Profeta, autor do livro Teoria da Riqueza, um convite à reflexão. Onde pode encontrar o seu livro? Você faz curso, dá coaching. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse tema, pegar dicas, alguma coisa, onde pode encontrar? Legal. Eu tenho um site que é robsonprofeta.com.br, www.robsonprofeta.com.br. O livro você encontra em qualquer plataforma digital, tem em livrarias também. Na Amazon. Digital na Amazon você encontra, em qualquer ferramenta de busca aí que você digitar a Teoria da Riqueza, você vai encontrar. Também tem o @Teoria da Riqueza, que está no Instagram, né, que a gente está até reformulando aí um pouquinho. Ali dá dicas no Insta do Teoria da Riqueza. Dá dica. E eu vou deixar meu e-mail pessoal, caso alguém precise de alguma ajuda, alguma orientação, por favor, fique à vontade, é rp, R de Robson, P de Profeta, @robsonprofeta.com.br, que vai ser um prazer aí ajudar todas as pessoas. E curso, palestra, eu estou sempre ativo aí nesse meio. Obrigado, viu? Acho que eu vou ser um dos que preciso, viu? Porque estou vendo que o cobertor tá curto, viu, Robson? É isso aí. Hoje, principalmente esse mês, eu vou ter que fazer escolhas, viu? Ou cubro o pé ou cubro a cabeça, viu? Isso mesmo. Mas é legal que com o tempo você vai descobrir que tem algumas escolhas, às vezes, são importantes para que outras apareçam como um belo iceberg aí. Tem coisas monstruosas dentro da gente que a gente não enxerga. Então, e a gente às vezes não consegue encontrar, né? Precisa de alguém vir e dar aquela polida para falar, você brilha, que falta é lustre. Foi legal porque com 32 anos de idade, uma pessoa falou para mim, o que você precisa fazer para alcançar sua independência financeira é isso, assim, assim, assim. E eu fiz e funcionou, muito legal. Então, eu sou muito grato a essa pessoa e eu espero que eu consiga ajudar o pessoal com isso. Obrigado pela sua participação, um abraço a todos, continuando o nosso